Olha que interessante, domo de ferro. Israel tem uma tecnologia chamada domo de ferro. Todo mundo sabe que isso não é literal, não existe um domo ali literalmente, mas isso faz alusão a algo literal, tá? Então isso aqui é uma isca, tá? Para você aprender esse estudo, tá? Se você quer a palavra de Deus como ela é, você quer saber a verdade que é a palavra de Deus, tá? Então você precisa ouvir esse áudio, tá? Porque não adianta você saber apenas, eu sei apenas, né, um pouquinho aqui da verdade. Não, a verdade ela é completa, tá? Isaías 40, 21 e 22. Vou começar pelo 21, porque o 21, ele já é... Olha que interessante, tem uma interação, né? Porventura não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio. Que princípio? Desde o princípio da criação. Isso já está lá. Isso tudo aqui foi passado, é uma tradição oral. Todo mundo foi passando, o profeta passando a boca de um... Ou seja, porventura vocês não sabeis, vocês não sabem disso, não entendeste desde a fundação da terra, Então quer dizer que teve um momento que Deus ele decidiu fundar a terra, tá? A terra foi fundada, que tem um sentido, obviamente, né, nos dois sentidos, de fundação, porque é algo que ele está fundado, firmado, tem alicerces, mas também no sentido, obviamente, de criação, tá? Foi ali, aquele momento ali, que pronto, a terra foi fundada, foi inaugurada, tá? Aí o 22 está dizendo ele, ou seja, Deus, não tem outro, tá? Se qualquer um chegar e disser que não é ele, opa, tem algo errado, tá? Ele, o nosso Deus, tá? Jesus, é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra. O que é cúpula? Cúpula é domo, um firmamento, tá? Tem traduções higiênicas que vai estar expansão. O firmamento, o domo, a cúpula não deixa de ser uma expansão, mas a tradução expansão ela não dá muita clareza, tá? Mas acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ou seja, aqui Deus já usa, né? Aqui já usado, né? Uma linguagem realmente simbólica. Lá de cima Deus olhando, né? Os seres humanos parecem, né, insetos, tá? Ele é o que estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para nela morar. Se você pegar a cultura antiga de todos os povos, até de Israel, festa das cabanas, tabernáculo, você vai ver que a cortina, estender os céus, é algo realmente que faz uma alusão ao formato curvo, a uma abóbada, uma cabana, uma tenda, tá? Tem justamente essa ligação, tá? Se você ver aqui em Isaías, né? Isaías 40, 12 até o 15, mas não sei se no momento eu vou ler todo agora não, tá? Eu quero ler esse pedaço aqui, tá? Ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Olha que interessante. A extensão dos céus a palmos. Se você pegar, pega o seu palmo, né, e mede. Imagina que você está medindo a extensão do céu. Você vai ver que, né, é algo que tem que ter um começo, tem que ter um fim, tá? Justamente esse é o sentido da cúpula, tá? Do firmamento. Ela termina aqui, termina ali, vai se curvando, tá? Tanto é que Ezequiel ele vê, tá? Ezequiel 1, tá? Se você ver que Ezequiel 1 é versículo... eu não lembro qual versículo é. Aqui, 26. Acima da abóbada a cobertura curva, ou seja, é curva, tá? Abóbada, o firmamento, o domo, tá? É uma coisa curva. Aqui não tá falando, tá? De um céu que ele, né, que ele dá uma volta como se fosse um globo em 3D. Aqui não tá falando disso. Tem começo, tem fim, tá? Essa é a verdade bíblica, tá? E vamos agora para continuar com Ezequiel 1, tá? Do 22, não sei se eu vou ler tudo, mas aqui está 22 até 28. Acima das cabeças destes seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento. Por que está semelhante? Porque a abóbada é uma coisa, o firmamento é outra. Eles são semelhantes. Porque o que acontece? O trono, Ezequiel 1, ele vê o trono literal de Deus, ele vê os seres, tá, celestiais ali. É uma visão literal, isso aqui não é simbólico. Isso aqui não está falando
dos 10 chifres lá em Apocalipse, das bestas, não. Isso aqui é literal. Visão literal. Tá? Sei que a galera gosta, não, isso aqui é simbólico. Não, aqui tem passagem que realmente é simbólico, mas até o que é simbólico tem coerência com a literalidade. Com a literalidade. Mas aqui é uma visão totalmente literal. Aqui não tem simbologia. Tá? Ele viu literalmente como é. Tá? E olha que interessante, reluzente como um cristal de gelo, impressionante. Ou seja, a abóbada ela é uma cobertura curva semelhante ao firmamento, porque o trono de Deus ele está nessa abóbada. Só que o trono de Deus literalmente não está na cúpula da terra. Pode parecer confuso porque a Bíblia cita 3 céus, tá? É revelado 3. Se você vê a cultura judaica, se eu não me engano, cita 10 céus, tá? A Bíblia também não está dizendo que só tenha 3, tá? Está revelado 3, então tem gente que acredita que só tem somente 3. Tá? Deus ele está no céu dos céus. Deus é onipresente, pode estar no céu que ele quiser, no primeiro, no segundo, terceiro, mas literalmente, visivelmente, o trono dele tá? Não está nesse primeiro céu aqui, nessa primeira cúpula, nesse primeiro domo. Tá? E não quer dizer que todos os céus são literalmente tá? Um domo. A gente não sabe exatamente como é feito esse repartimento, tá? Provavelmente pelos estudos que eu fiz, tá? Cada céu, ele tem uma habitação. Cada céu é como se fosse, imagina um globo gigante, o céu, não a terra, tá? O globo gigante faz essa divisão. Dentro desse globo gigante tem uma terra ou mais terras, outras habitações, tá? O segundo céu já seria um outro globo gigante, tá? Isso é algo que a gente não tem como comprovar, é algo especulativo, tá? Só para fazer a divisão do primeiro, segundo, terceiro, tá? Mas o fato é que cada terra, cada habitação tem uma cúpula, tem o firmamento, tá? Isso é evidentemente claro, tá? Porque o que temos aqui na terra é o espelho do céu. Então, quando lá cita no céu que tem árvore, né, tem cidade, né, tem toda uma estrutura. Tem estrutura física, tá? Tem coisa sólida, tá? Tem fundações, tem rio. Se tem rio, o que tem abaixo do rio? Tem terra. O que tem abaixo da terra? Ou seja, você vai ter toda uma estrutura, né, geográfica. Ou seja, o céu ele tem uma estrutura geográfica, tá? E logo ele tem também uma cobertura, tá? Ou seja, o que temos na terra é um espelho do céu. Então, se na terra tem um firmamento, o que tem no céu? Tem a abóbada celeste. É justamente isso que Ezequiel 1 está falando. Por isso que cita que a abóbada é semelhante ao firmamento. Tem uma distinção. A abóbada não é o firmamento, tá? Mas é semelhante, tá? Se você olhar para a terra, no princípio, quem estava comandando a terra? Adão. Adão representava quem? Representava Deus, tá? Justamente, tá? Uma semelhança. Existe um padrão de hierarquia, rei, tá? Qual é a função dos reis? É representar Deus, é exercer justiça. A maioria não faz isso. O próprio rei Davi, que foi o mais próximo disso, né, errou e errou feio. Mesmo assim, obviamente, né, foi chamado segundo o coração de Deus, tal, mas ninguém consegue, né? Só quem consegue realmente, né, espelhar Deus, ser a imagem perfeita de Deus é Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, faz parte da onipresença de Deus, tá? Mas ser humano, qualquer outro ser, não consegue, tá? Não vai conseguir porque somente Deus é perfeito, tá? Mas essa é a nossa missão, tá? Chegar o mais próximo do que Deus ele pede de nós, tá? Então, assim, Ezequiel 1 é uma visão muito impressionante, sabe? Essa visão é a visão que eu quero ver, que você quer ver, assim, espero, né, que você queira ver isso, tá? Porque é algo muito impressionante. A gente não pode deixar isso passar batido, é simplesmente, que bonito, que lindo, pronto. Não. Isso aqui está aqui. E por que Deus fez questão de mostrar todo esse detalhe? Deus simplesmente poderia só apenas mostrar o trono dele. Vou mostrar só meu trono, só minha glória. Por que Deus fez questão de dar detalhes sobre isso? Envolver até mesmo a cosmologia, envolver mesmo a criação. Por que o próprio Deus ele vai citar várias vezes sobre a criação? É porque Deus ama a sua criação. Deus não despreza, tá? A forma da Terra, a forma do universo. O ser humano despreza.
O foco do evangelho é você anunciar Jesus, você anunciar a salvação, arrependimento, tá? Só que tudo que está no evangelho está ligado ao princípio. O princípio é a criação. Você não pode desprezar o princípio, tá? Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim. No começo, ele criou a terra. Você vai desprezar o começo? Seu pensamento está errado, tá? Não é para você ficar igual tem um monte de canal de terra plana aí que só fala de terra plana o tempo todo. E muitos, né, nem são cristãos. Tá? Tem até heresias, outros até são cristãos, mas aí tem umas heresias ali. Mas heresia tem em tudo que é lugar. Onde você congrega, onde eu congrego, tá? A gente tem que identificar as heresias, obviamente, né? Não acreditar nelas, tá? Então, assim, tá resumido aqui Ezequiel 1, tá? Eu poderia estar lendo aqui, mas são detalhes ali, tá? Envolve a questão dos seres celestiais, do trono de Deus. Ah, esse aqui eu vou ler, esse aqui eu não posso deixar passar batido, não, tá? Estava sentado alguém que parecia um homem. Ou seja, a forma de Deus é uma forma... Não é que a forma de Deus é uma forma humana, é que a nossa forma se assemelha à forma de Deus. Por isso que ele cita que Deus parecia um homem. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus ele tem uma forma corpórea. Braços, 5 dedos, 5 pés. Tá? Não é uma forma humanoide ou alienígena. Tá? Não é uma forma andrógena. Tá? É uma forma de homem. Obviamente, provavelmente ele não viu o rosto de Deus, mas deu para ver pela forma, né, pela luz, pela glória iluminando, deu para ver que era uma forma de homem, tá? E observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, ou seja, tem um detalhe ali, né, um adorno, né, tá? Como se toda a cintura estivesse incandescente, ou seja, né, é um detalhe, né, da vestimenta, tá? Provavelmente, né, obviamente, né, uma espécie de metal, algum tipo de, né, não sei se é ouro, sei lá, mas algo muito luminoso, muito, né, glorioso, tá? A parte da cintura para baixo parecia fogo puro. Aí você já vê mais detalhe da luz de Deus, da glória, né, cobrindo ali, né? E mais uma luz radiante o cercava. Ou seja, é uma visão realmente, a gente tenta imaginar aqui, de imaginando a gente já vê que é algo muito, muito bonito, mas vendo, né, só quem viu mesmo, novamente a gente vai ver, né? O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris. Olha que detalhe aqui, por que Deus ele fez com que a ciência da criação, né, em certos momentos, aconteça da gente ver o arco-íris? Ah, o cientista, porque acontece que é dessa forma, porque tá, tem toda uma explicação. Sim, mas foi Deus que fez dessa forma, para relembrar o que? É um espelho do céu. No céu existe, ou seja, o arco-íris que está ali na glória de Deus, na terra a gente vê esse espelho. Olha que interessante. Tem essa não sei se é simbologia, né, mas é para a gente lembrar. Por isso que, né, o arco-íris tem a ver com a promessa de Deus, lembrar da promessa. É o que está totalmente ligado a Deus. A gente chama de arco-íris, na verdade, né, a palavra correta não seria arco-íris, né, porque íris, na verdade, né, é uma coisa... A palavra íris é uma coisa pagã, mas ele também chama íris do olho, né? Mas, assim, o certo é chamar, né, arco de 7 cores ou arco de Deus, tá? Quando a chuva passa e o sol surge por trás das nuvens, ou seja, aqui um detalhe, né, de como funciona, né, o mecanismo assim do arco-íris, está dando um exemplo. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Javé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostei-me com o rosto rente ao pó. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Ou seja, né, não tem como, entendeu? Se você vai falar sobre a Terra plana, sobre a cosmologia, o universo, se você não citar o Criador verdadeiro, tem algo errado. Qualquer canal aí que quer falar de Terra plana, mas não está mostrando a glória de Deus, não está dando a glória a Deus como Criador, deve ser desprezado, tá? E vamos lá. Jó 37:18. Porventura pode, como Deus, estender. Opa, Deus estende, né? Lembra que eu citei logo no começo? Deus estende, tá? Cabana, tenda, estender o firmamento. Como que Deus vai estender algo sólido? Obviamente, né, quando Deus foi criar o firmamento, tá? Ele estendeu. A gente não sabe exatamente como foi se formando toda essa estrutura, todo esse material, mas o fato é que ele foi estendido
e depois foi ficando, né, tendo uma dureza, tá? Que é sólido como um enorme espelho de bronze, tá? Olha que interessante, é sólido. O firmamento é sólido. Isso aqui não está falando dessa camada azul. Essa camada azul, você sobe lá e você pega um foguete, pronto, você ultrapassou. Não está falando disso, tá? Provérbios 8, 27 a 29. Quando ele estabeleceu os céus, que é Jesus falando, sabedoria, lá estava eu. E quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, ou seja, o horizonte está delineado, tem uma linha sobre a superfície do abismo. Olha o detalhe aqui, tá? Quando fixou as nuvens em cima, abismo é água, tá? Tem relação à água. Quando fixou a água, nível da água, tá? Quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, tá? Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem suas ordenanças, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, ou seja, mais um detalhe sobre a fundação da terra, sobre toda a estrutura, tá, geográfica da terra, tá? Mas olha que interessante aqui, Jó 26, do 1 ao 11, quer dizer, 7 ao 11, é Deus que estende os céus, estendeu os céus, de novo, do norte, do alto, tá, sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Essa passagem, já vi pessoas usando para supostamente, né, olha, tá vendo? A terra está suspendida sobre o nada, olha, terra esférica, não, isso aqui não está dizendo que terra esférica. Primeiro que, né, o que impede uma terra plana estar suspensa sobre o nada. Segundo, que eu já vi um estudo que essa tradução aqui, tá, ela tá mal traduzida, mas mesmo assim a gente consegue, tá? Porque o que é o nada? Vamos lá no princípio da criação, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma, vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. Ou seja, a terra já estava ali debaixo daquele mar, tá? Estava sem forma. O que seria sem forma? Obviamente, se tinha terra ali, né, ela tinha, obviamente, alguma forma. Mas ela estava sem forma no sentido que ela não estava com uma estrutura para ser habitada, tá? A gente não sabe qual era ali, né, um pedaço de terra, né, como que Deus foi pegando e dali foi criando, mas tinha alguma coisa ali, que é a terra, isso é fato, tá? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê claramente Jesus no princípio criando, você vê o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, tá? Porque quem conhece a mente de Deus senão o próprio Espírito de Deus, tá? Ou seja, quem conhece a sua própria mente senão você mesmo? Se você levantar a mão, quem está levantando a mão é o seu espírito. Se Deus está se movendo, se o Espírito de Deus está se movendo, Deus está se movendo, tá? Jesus é a luz, é a verdade, o caminho, a vida. Só existe uma verdade. Se Jesus é verdade, o Pai deixou de ser verdade, o Espírito deixou de ser verdade? Não, porque eles são um. Faz parte da onipresença de Deus, tá? Então vamos lá. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Aqui está resumido, obviamente, tá? Muita gente pode imaginar que aconteceu em um segundo. Deus pode fazer no segundo que ele quiser, mas eu imagino que teve ali um tempo ali para Deus criar. Não estou dizendo que demorou anos, sei lá, né, 1000 anos, não. Mas aqui está resumido. Então, nesse período, Deus ele foi lá, criou esse firmamento. Águas de baixo, tá? Ficaram embaixo, a terra seca apareceu e as águas de cima ficou acima desse firmamento. Não está falando de nuvens, tá? Isso não está falando de nuvens, tá? Até porque, quando cita que tem água de baixo e cita que tem água de cima, você pode considerar dois tipos de água de baixo e dois tipos de água de cima, ou três, tá? Porque, de certa forma, sim, a nuvem está em cima. Ninguém está dizendo que não tem água na nuvem. Mas também tem água acima que está no firmamento. Tem água embaixo da terra? Tem. Mas tem água muito mais embaixo da terra, que são justamente os abismos, né? Que inclusive o ser humano, né, não tem acesso a toda a estrutura lá debaixo da terra, né? Diz que tem
descobriu sei lá quantos planetas, sei lá quantos, sei lá o que, né? Sabe tudo do espaço, mas debaixo da Terra não sabe quase nada, né? Então, muito interessante, né? Isaías 40, 12 ao 15, não sei se eu vou ler tudo, tá? Ora dizer, quem pode medir as águas na concha da mão? Ah, isso aqui é simbólico, Deus não mediu as águas na concha da mão. Primeiro, o que está dizendo? Quem pode medir, não está dizendo que ele mediu. Segundo, o que impede Deus, na sua criação, de pegar as águas e medir na concha da mão? Eu não sei qual a dificuldade de acreditar nisso. Então, isso sendo simbólico ou não, né? E aí? Porque Deus ele pode fazer, tá? Quem conseguiu avaliar a extensão do céu? Isso aqui é simbólico? Não, isso aqui está dizendo claro. Deus avaliou a extensão dos céus e mediu a palmos, tá? Mediu o pó da terra com o alqueire. Ah, então quer dizer que Deus pegou um alqueire para medir o pó da terra. E quem pode dizer que Deus não pode ter um alqueire gigante e medir o pó da terra? Por que não pode? Deus tem um trono gigante. Deus tem, né, a abóbora celeste, que é imensa. Qual o problema dele ter um alqueire gigante? Ah, isso é muito fantasioso. Ué, então quer dizer que é fantasioso Deus pegar a gente do barro e soprar o seu espírito em nós? Então você é cristão, você tem que se decidir. Você crê em quê? Você crê em alienígena? Ou você crê em Deus? Decide. A gente está falando de um Deus Todo-Poderoso. Ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança escolhendo nos seus pratos. Ah, então quer dizer que Deus pesou as montanhas na balança, literalmente, nos pratos? Todo mundo imagina que isso é simbólico. Tá. Primeiro, o que ele está dizendo? Ou quem? Não tá... Ah, Deus foi lá e fez. Mas existe uma dificuldade para você, cristão, acreditar que... Será que é difícil para Deus pegar uma balança gigante, né? Os pratos ali da balança e medir as colinas, as montanhas? Puxa, parece tão bizarro. Não, ele tá falando de Deus. Ué, entende? Vamos acordar, galera. Ou você é cristão ou você não é. Qual a dificuldade de crer que Deus possa ter feito isso ou fazer isso? Isso aqui não é para você ficar tentando discutir, tentando questionar. Isso aqui é simplesmente, tá, pode ser simbólico? Pode ser. Mas pode ser literal também. Ou seja, não negue. Entenda? Vamos lá. Onde eu estava mesmo? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno instruiu-lhe com seus conselhos. Ninguém. Mas hoje, né, o pessoal, né, quer instruir a Deus. Quer dizer que os cientistas aí, né, todo esse pessoal todo quer, né, quer instruir como Deus deveria ter feito, né, o universo. Né? Será que eles têm acesso à mente de Deus para descobrir como foi feita a criação? Ou é somente o próprio Deus, né, que é o seu próprio Espírito, sabe como foi feito? Então cabe a você, né? Faz esse questionamento aí e decide, né? Decide quem está certo, quem está errado. Quem teve a capacidade de lhe dar lições? A NASA, as agências espaciais, os cientistas, os ateus, ou até os cientistas cristãos, né, que gostam de puxar, né, passar um paninho para a ciência, né? Será que são eles que deu lição para Deus? De como funciona tudo? Será que Deus foi lá no futuro? Eu não sei criar a Terra, mas como eu sei do futuro, então eu vou ver lá no futuro como que a gente decidiu que ela foi feita e vou voltar ao passado e vou criar conforme eles estão dizendo que é. Será que Deus fez isso? Né? Ensinamentos, esclarecimentos. Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Sendo que a própria sabedoria é Jesus, ou seja, Deus ele não teve que aprender nada. Na verdade, todas as nações do mundo são, aqui obviamente a gente vê aqui uma simbologia, tá? Vamos ser honestos, tá? São como uma gota de água num balde. Olha que interessante, uma gota de água num balde. Se você pegar um balde circular, tá? Tem borda, referência justamente ao círculo da Terra, tá? Uma referência, tá? Como um grão de poeira na balança. Pegar a balança, um prato redondo, tá? E borda também, tá? Mais uma referência. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Ah, então quer dizer que Deus não consegue fazer isso. Pode ser simbólico, mas pode ser literal, tá?
Jó 38, 4 ao 14. Não sei se eu vou ler tudo, tá? Aqui já é o próprio Deus dando a resposta a Jó. Isso aqui não é aquela passagem Jó que diz que Deus estende a terra sobre o nada. Inclusive, já expliquei aqui. Isso aqui é o próprio Deus falando. Você vai ver que Deus ele dá uma resposta diferente, né? Da que foi dita, né? Por Jó, pelos amigos dele. Deus dá uma resposta diferente. Deus ele faz questão, não. Eu fiz assim. Eu criei assim. Olha como que Deus diz. Onde estava tu quando eu lançava... Deus não se importa com a criação, né? A criação não tem problema, não. Né? Não faz diferença nenhuma saber o formato da Terra. Não faz diferença, não. Né? O próprio Deus, né, fez questão de falar. Será que não tinha coisa mais importante para Deus falar do que falar do formato da Terra? Deve ser, né? Onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me. Se é que tens verdadeiro entendimento. Deve ter, né? Deve ter faculdade, né? Graduado, é cientista, né? Faz parte ali das operações ali das agências espaciais, né? É muito prestigiado, né? Tem muito entendimento mesmo. Quem determinou os limites das dimensões? Opa, tem limites as dimensões da Terra? Aqui não está falando de dimensão espiritual, não, tá? Limite das dimensões da Terra. Um globo tem limite? Não. Você vai para cá, volta, não tem limite. Não tem. Não tem extremidade, não tem fim. Não tem. Tá? Talvez tenha essa resposta. Tem. O cientista tem. Ou quem estendeu sobre a face da Terra o cordel, a linha de medir. Opa. Então Deus tem um cordel gigante, uma linha de medir. Tem. Ele mediu. Linha de medir. Tá? Reto. Plano. E conta os seus fundamentos, sobre o que foram assentados. Opa, complicou, né? Quem colocou a angular, a pedra fundamental? Não, aqui está falando de Jesus. Aqui está falando de Jesus e está falando de algo literal. Por que Jesus é a rocha? Essa rocha faz alusão justamente à terra. Justamente essa pedra fundamental da terra. Tá? Por que Jesus é chamado o sol da justiça? Jesus é o sol? Não, mas o sol representa Jesus. Ou seja, a criação ela representa a Deus. Assim é também a terra, a pedra angular, pedra fundamental. Você está vendo como que tem uma coerência com a literalidade? A simbologia tem uma coerência com a literalidade? Enquanto os luzeiros matutinos como a alva juntos cantavam e todos os anjos filhos de Deus bradavam de júbilo. Ou seja, eles estavam, obviamente, né, ali no início da criação, estavam contemplando. Ou ainda quem represou o mar estabelecendo-lhe portas quando este rompeu do ventre materno. A gente sabe que o mar tem, né, toda essa estrutura aí de abismo de águas, tem reservatório, tem portas, né, aberturas, passagens. Você vê isso até no dilúvio. Tem gente que pensa que o dilúvio foi só água, né, do céu, não foi não. As fontes do grande abismo foram abertas. Veio água debaixo da terra. Tá? Quando eu... Calma aí. Essa aqui eu já li, né? Da nuvem, né? Mas vamos ler de novo. Quando vestir de nuvens em densa escuridão envolver. Contra seus... Quer dizer que tem nuvens? Tem um mistério que vocês não sabem. Tá? Existe uma ligação entre o mar, entre as nuvens, entre a escuridão. Existe nuvem que cobre a lua. Tem. Se eu não me engano, até coloquei esse versículo. Existe um mistério lá no firmamento que vocês não viram, né? Então, né? Mas tem coisa que vocês não sabem, tá? E lá tem água lá em cima. Então aqui você já sabe, né? Pra quem já viu o áudio todo, né? Já percebeu isso, né? Mas vamos lá. Quando eu lhe ordenei até que virás, contudo não avançarás, é que se quebrar o orgulho das suas ondas. E tu, Jó, já deste ordens amanhã, ou determinaste a alvorada do seu lugar, a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas. Opa, a terra tem ponta? O globo não tem ponta, né? A terra tem, né? Interessante. E sacudisse dela os perversos. A terra toma forma... Opa, aí para completar, Deus ainda, né?
A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma veste. Se você pegar um sinete e colocar no barro, vai dar um formato circular plano com uma borda. E obviamente com um relevo ali, que o relevo, né, representa ali justamente as montanhas, né, colinas, né, continentes, né? Ou seja, claramente uma simbologia, referência a algo literal, que é a forma da Terra, tá? Então assim, só até aqui, hoje já está 30 minutos, já está mais do que provado que a linguagem bíblica é de uma Terra plana. E já está mais que provado que não é somente o profeta falou isso aqui porque é linguagem, não. O próprio Deus está falando. Será que Deus ele vai colocar em xeque a santidade dele? Será que Deus ele precisa mentir para o povo entender a verdade? Será? Deus nunca se preocupou se o povo vai entender ou não vai entender. Tá? Deus ele fala o que ele tiver que falar. Se vai entender ou não vai entender. Entendeu? É responsabilidade do povo. Então Deus está falando de algo real, literal. E quando ele cita algo simbólico, está fazendo alusão, uma representação, algo literal. Tá? Então isso aqui, esse argumento de que a linguagem, tem gente que até fala, a Bíblia sim diz que a Terra é plana, mas é que era a linguagem da época, que Deus se comunicava com a linguagem da época. Isso é um argumento maligno, um argumento pecaminoso, tá? De você colocar em xeque a santidade de Deus, mas você não tem essa coragem de questionar a ciência. As agências espaciais que tem um monte de fraude, você não tem essa coragem, né, para peitar elas, você não tem. Agora, para dizer que Deus mentiu, para dizer que Deus se molda ao padrão humano, você fala facilmente, né? Onde eu estava mesmo, né? Isaías 24, 18 ou 23, tá? Não sei se eu vou ler tudo, tá? Mas vamos lá. Quem fugir ao grito da terra... quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego pelas armadilhas. Abertas estão as comportas do céu. Interessante, né? Eis que os alicerces da terra tremem. Aqui está falando de placa tectônica. Olha, as placas tectônicas elas servem como um alicerce da terra. Sim. Agora a questão, só existe as placas tectônicas como alicerce da terra ou será que tem outras coisas que também fazem parte? Tá entendendo? Então não colou. Entendeu? Seu argumento é muito fraco. Tá? A Terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. Aqui falou que o mundo se acabou? Não. Se você pegar isso fora do contexto, você vai dizer que o mundo explodiu em um pedaço. Não, não é isso que está falando. Tá? A Terra cambaleará como embriagada. Quando a Terra não está embriagada, ela está como? Ela está parada. Não, ela está parada. Ela está parada. Tá? Pelo contexto da criação, você vê que ela está parada. Ela oscilará como, olha, como uma cabana ao vento. Alguém já viu uma bola girando com uma cabana? Não. Mas se você pegar uma terra plana parada, ela tem uma cabana que é a tenda, que é o firmamento. Inclusive tem um versículo que eu lembrei aqui agora, que o sol, Deus criou uma tenda para o sol. O sol sai correndo, né, como noivo, né, atrás da sua noiva. Você quer, né, o sol é o noivo, a lua é a noiva, tá? As estrelas são os filhos, tem essa representação. Aí tem a cabana, que é o firmamento. Não é que o sol e a lua eles estão dentro do firmamento o tempo todo, tá? Não é que eles estão literalmente dentro o tempo todo, tá? Você atenta esse detalhe, tá? E vamos lá, né? Ela oscilará como uma cabana ao vento. Sexto selo. Eu quero ler o sexto selo daqui a pouco. O sexto selo tá ligado com isso aqui, que tá em Isaías 24, tá? Tão pesada sobre ela a culpa da rebeldia das nações que jamais se levantarão da sua queda. E acontecerá naquele grande dia, Yahvé castigará os poderes em cima dos céus. Deus vai castigar a estrela? O que a estrela tem a ver com isso? Né? O que será? Aqui, obviamente, né, tem uma ligação com estrelas, tá? Com anjos caídos, tem uma ligação, tá? Os reis governantes baixo na terra. Nos dois sentidos, na terra e também aqueles que estão escondidos embaixo da terra. Povos intraterrenos. Achou que escapar essa galerinha aí na nova era? Povos intraterrenos não escapar não, tá? Vamos ver. Eles serão reunidos tal qual um bando de prisioneiros condenados à mesma masmorra.
trancafiados numa prisão onde aguardarão punição final depois de muito tempo. Aqui está falando referência justamente que eles, né, eles vão ser mortos, serão ressuscitados no final do milênio para serem condenados. A lua, pois, ficará humilhada e o sol confuso e envergonhado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, reina no Monte Sião e em Jerusalém. Aqui está falando literalmente, tá? Questão do milênio, tá? Estabeleceu o reino milenar. Sétima trombeta, o reino do mundo passa para Jesus. Absoluto e glorioso diante dos seus líderes e anciãos. Apocalipse 6. Olha como Apocalipse 6 está ligado com Isaías 24. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto. E toda a lua tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Ou seja, vendaval. Aqui não cita que a terra vai cambalhar como uma cabana ao vento. Ou seja, vendaval mexe no firmamento. Não, tem 4 anjos que estão retendo, né, os 4 ventos nos 4 cantos da terra, não tem isso? Tem. A terra vai cambalhar como uma cabana ao vento, ou seja, é justamente isso. Deus vai fazer um abalo, tá, na estrutura da terra, do firmamento, tá? A terra vai oscilar, ou seja, a pedra angular provavelmente obviamente deve ter algum abalo ali, tá? Não sabemos exatamente como Deus vai provocar isso, como vai fazer, mas de fato que você vê que está tudo ligado a uma cosmologia de uma terra plana e não de uma terra esférica, tá? E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. O pergaminho, você sabe, um pergaminho, ele dá um formato curvo, ele dá uma cobertura como se fosse uma abóboda, tá? Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Realmente, porque mesmo, cara, a cabana balançando o vento, ou seja, o firmamento sendo balançado por ventos. Abalo nos alicerces da terra. A terra sai de lugar, obviamente, vai ter montanhas e ilhas que continentes, vão ser partidos, vão ser movidos de lugar, tá? E acontecerá que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscarão refugiar-se em caverna e entre as rochas das montanhas, tá? Então passarão a berrar para as montanhas e rochedos, caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Interessante, né? Tem um versículo aqui que eu até citei, que Deus ele cobre a lua com uma nuvem. Eu não sei se eu deixei de ler, tá? Agora para me achar aqui, tá? Eu não sei onde eu... Deixa eu pausar aqui para mexer esse versículo. Achei, né? Cadê? Jó 26, 9. É Deus que cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Olha que interessante. Quando você olha para a lua cheia, né? Você quer ver a lua cheia, você não quer ver uma nuvem tampando. Por que cita que Deus ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens? Aqui existe um mistério. Tem vezes que a lua ela está coberta, ela está apagada, tá? E eu vi uma revelação. Eu não sou muito de crer em tudo que é revelação que dizem por aí, tá? Mas eu já pesquisei isso, já encontrei essa revelação, uma pessoa afirmando. Eu não sei se ela teve um sonho, se foi uma visão. E Deus disse para ela que tem mais de uma lua. Existe mais de uma lua. Se eu não me engano, Deus citou 2, se eu não me engano, tá? Tem pesquisadores aí que vão afirmar que são 3 ou mais. Bom, não sei, tá? E sendo que uma dessas luas, ela está coberta por uma nuvem. Por isso que não dá para ver em determinados pontos, momentos, tá? E o céu, lembra de separação das águas? Água de baixo, água de cima, nuvem. Existe a lua, os astros, estrelas, eles ficam na água, sim.
Deus ele já me deu, não vou dizer nem visão, porque foi algo literal. Quer dizer, poderia ser uma visão literal, obviamente, também. Nem toda visão simbólica, tá? Ezequiel é uma visão literal. Mas eu vi de uma forma sem ser visão. Obviamente, é uma visão porque eu vi, né? E eu vi a lua se apagando. Eu tenho esse testemunho no canal. Faz anos que eu vi isso. Estava no quintal. Estava escovando o dente. E a lua perdendo o brilho, se apagando, se apagando. Teve um momento que eu fui, entrei na cozinha, fui pro banheiro. Depois eu voltei para o quintal, que estava escovando o dente lá no quintal. E a lua sumiu. Sumiu. Eu fui procurar a lua. Quando eu fui lá, a lua estava lá em cima, em outro ponto do céu, totalmente luminosa. Ou seja, ela estava muito luminosa, perdendo brilho, transparência, sumiu. Depois aparece a quilômetros lá em cima, totalmente luminosa. Foi uma resposta que eu pedi a Deus sobre a leitura do livro de Enoque. Lembrando que tem livros apócrifos que não são recomendáveis de ler. Tá? Tem apócrifos que vão contradizer até a Bíblia e até o livro de Enoque. Tá? E se você for ler o livro de Enoque, você ora antes, tá? Pede entendimento. Mas muita coisa que eu li está correta ali. Não li tudo, tem que ler tudo, mas o fato é que Deus me deu uma resposta que estava no livro de Enoque. Que existem portais onde a lua e o sol passam. E como explicar aquilo que eu vi? A lua ela passou por um portal. Quando ela foi perdendo seu brilho, perdendo transparência, daqui da Terra não deu para ver, mas lá do firmamento existe um portal. E ela foi justamente sendo transportada para outro portal a quilômetros em outra região do céu. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus me deu essa resposta. Tá, eu vi. Não lembro a data, senão poderia anotar para ver em qual período isso costuma ocorrer. Levando em consideração que exista mais de uma lua, isso pode explicar claramente por que só eu vi aquilo ali e outras pessoas não viram. Outra coisa que muitas pessoas não olham para o céu. Tá? Então, aquilo ali que eu vi, só foi possível ver aquilo ali daquele ponto geográfico onde eu estava, naquela região. Tá? As pessoas que estavam olhando para a lua, e isso foi um período de 5 a 10 minutos no máximo. Tá? Então, quem teve nesse período de tempo, naquele dia, naquela hora, olhou para a lua, estava no ponto geográfico onde eu estava, a alguns quilômetros, tá? Foi possível ver. Provavelmente quem estava em outro canto muito longe não viu a mesma coisa. Tá? Tem essa questão aí também. Tá? Então, assim, existe muito mistério que vocês não sabem. Sobre a lua, sobre o sol, sobre a criação. Tá? Muita gente... É porque vocês aprenderam, né? Conforme a ciência diz. E aprenderam com a escriba adulterada dos fariseus. Que a Bíblia mesmo diz, né? Que os escribões, né? Adulteraram a minha palavra. Ou seja, são essas pessoas que pegam a Bíblia para moldar de acordo com a ciência, para moldar de acordo com as suas ideologias, com as suas doutrinas, com heresias, tá? E é isso. É isso, né, gente? Depois de você ter ouvido esse áudio e você continuar acreditando que a Terra gira, que a Terra é uma esfera, não posso fazer nada, entendeu? Quem sabe um dia você acredite, seja por bem ou por mal. Por mal, o fato é que todos vão acreditar um dia. Uns por bem, eu por bem, eu acredito, e outros por mal. Né? Que o próprio Deus será revelado. Imagina a criação. O próprio Deus já é revelado, mas para aqueles que, os ateus, né, precisa ver, né, precisa ser comprovado, vai ser revelado para todos. E a criação, obviamente, né? Se o próprio Deus, que é o mais importante, vai ser revelado, então a criação também vai ficar exposta como ela é. Então todos vão saber. Tá? Mas será que é necessário pregar isso nas igrejas? Olha, a gente está no fim dos tempos, né? A gente não pode deixar o anticristo ou o falso profeta chegar e falar sobre isso. Puxa, mas como assim? Como que o anticristo vai enganar? Se possível, enganaria até os escolhidos. E o falso profeta. Certamente eles vão fazer muitos sinais, prodígios, e certamente vão até falar a verdade. Só que distorcendo a verdade é o que acontece, tá? Com as heresias, com as outras religiões, tá? É possível sim. Não me surpreendo se chegar o falso profeta antes de falar que a Terra é plana. No passado, todas as civilizações acreditavam assim. Por que agora não pode ser? Então a igreja precisa se posicionar.
tá? A igreja precisa se posicionar, defender a palavra de Deus como ela é, não abaixar a cabeça, tá? Para a ciência, tá? E óbvio que é um assunto que a pessoa precisa ter um entendimento sobre isso, precisa ter um treinamento por Deus para ela conseguir trazer essas informações. Não é algo que você vai ter que, né, falar a todo momento, mas dá para separar um dia ali na semana, né, um dia ali, para trazer um estudo sobre isso para a igreja, né? Vai dizer que não dá? Dá. Óbvio que dá. A questão é, quer fazer? Tem coragem de peitar a ciência? Não. Mas tem coragem de chamar Deus de mentiroso. Seja pois Deus verdadeiro e os homens mentirosos, né? Ou vocês mudaram o versículo, seja pois Deus mentiroso, homem verdadeiro. Há de quem adulterar o que está escrito. Adicionar ou alterar. Então, assim, as pessoas estão adulterando a palavra há muito tempo. Antes, porque hoje em dia, qual adulteração querem fazer? Querem pegar a Bíblia física e adulterar. Mas já se adultera a palavra antes disso. Quando você ensina errado, você está alterando o texto. Não está físico, mas está no sentido intelectual, espiritual. Então, tem que se arrepender. Tá? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, existem muitos canais aí que se pagam de inteligente, teólogo, sabe do grego, né? E para tu ver a culpa que a pessoa tem. A pessoa sabe do grego, sabe do original. E negar que a Terra plana é um peso maior para ele, porque ele sabe que no grego, que no original, tá, né, muito mais claro sobre a Terra plana, né? Então é complicado. Tem pessoas que, né, fazer o que, né, cara? A pessoa prega a verdade, mas isso aqui eu não vou falar não, isso aqui é demais, isso aqui deixa guardado, deixa quieto, isso aqui, né? Melhor chamar Deus de mentiroso, né, do que, né? Então, né, fazer o quê? Eu me lembro na época da internet de modem, nessa época, eu vi um vídeo no YouTube, eu nunca mais achei esse vídeo, não lembro o título, mas era numa igreja, alguém se levantava ali, não sei se era pastor, se era oportunidade, e essa pessoa trazia uma revelação de Deus, dizendo que a Terra não é uma esfera, que a Terra não é o que muitos cristãos acreditam e o que a ciência diz, que Deus vai revelar isso. Eu vi essa revelação, eu acreditei logo de início. Só que eu não tinha conhecimento ainda sobre a Terra plana, sobre as fraudes das agências espaciais, né? Não tinha, mas eu achei aquilo, né? Eu acreditei. E ao decorrer dos anos a gente foi vendo isso acontecer. Eu não sei quem foi aquele irmão, né? Não lembro o nome do canal, o nome do vídeo, queria achar, né? Mas que interessante aquilo ali, né? Muito interessante, porque hoje a gente tem visto isso acontecer. Muitos aí, né, sabem que existe muita fraude na ciência, não só no sentido de criação de universo de Terra, mas também no sentido até mesmo, né, de questão medicina. Opa, já entenderam, né? A gente sabe, entendeu? E tem acontecido isso, tá? É isso, pessoal, né? É um assunto muito importante, eu gosto muito, né? Deus me deu essa missão, tá? Vai chegar um momento que eu vou falar isso, né, publicamente, tá? Creio eu que Deus ele vai me levar para ver a Terra, tá? Literalmente, tá? É o que eu pedi a Deus, assim como Enoque viu. Mas eu não estou falando aqui de projeção astral, eu não estou falando de você fazer uma técnica de projeção astral, isso é algo totalmente manipulável, coisa que envolve sonho, ou que envolve sair do corpo, que envolve até mesmo visão, é manipulável, tá? Obviamente Deus ele fala em sonho, fala em visão, Deus pode te arrebatar, te mostrar, sim, mas aí quando Deus ele faz isso, é seguro. Quando não é Deus que faz, não é seguro. E tem coisa, muitas vezes Deus faz e não vai mostrar literalmente. Deus vai mentir? Não, Deus não vai mentir. Deus vai te dar informação. Vou dar um exemplo aqui. Deus te mostrou que vai cair um meteoro na Terra. Deus te passou a informação. Não foi Deus que mostrou o meteoro cair na Terra. Deus te passou a informação. Vai cair um meteoro na Terra. Aí o seu cérebro pega essa informação. Como o seu cérebro imagina a Terra? Esférica. Já cansou de ver meteoro cair num monte de filme aí de fim do mundo. Pronto, seu cérebro pega aquela cena, cria uma parecida, imagina, pronto.
Deus me deu um sonho de meteoro cair na Terra. Você vê a Terra esférica. E aí, Deus mostrou que a Terra é esférica? Não. Deus te deu a informação que o meteoro vai cair na Terra, mas você interpretou ela, o seu cérebro, ou até mesmo em visão, tá? Creio ser possível isso. Nunca tive visão, mas creio que é possível. A pessoa pode ter uma visão que ela mesma interprete, tá? Agora, quando estou falando de algo literal, ou seja, esse mundo real aqui não tem como ser manipulado. Não é que não tem como tem, mas dificilmente Deus permite. A manipulação, Deus ele permite mais em sonho, visão. Muitas vezes visão envolve simbologia. Tem visão que é literal, como a visão de Ezequiel. Tem sonho que pode ser literal, mas muitas vezes os sonhos são imaginações, interpretações nossas. Tá? Estou falando de literal. Tá? Mas se você subir até lá em cima, você vai morrer porque ninguém consegue suportar as temperaturas. Se Deus quiser me levar fisicamente, ele vai levar. Vai colocar uma proteção em volta de mim e pronto. Tá? Simples. Se Deus quiser me levar em espírito, vai me levar em espírito, vai me arrebatar. Se ele quiser me dar uma visão, vai dar visão. Se ele quiser me dar um sonho, vai dar sonho. O fato é que ele já me revelou pela palavra, tá? Pela palavra